Graça e paz daquele que é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é uma declaração bíblica que faz a introdução do salmo mais conhecido, mais famoso, o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. E foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi, quando jovem, foi pastor de ovelhas, mas não há uma confirmação bíblica de quando esse salmo foi escrito por ele. Se quando ainda era pastor de ovelhas ou quando já maduro. Muitos estudiosos atribuem a escrita para a fase da vida de Davi muito conturbada, em que houve uma rebelião com seu filho Absalão. Davi, de qualquer forma, desde jovem, mostrou-se um homem maduro, um homem experimentado na vida, um homem que sofreu, enfrentou vários desafios, teve muitas vitórias, é verdade, e ele percebeu de perto o poder cuidador de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O pastoreio de ovelhas é algo muito comum, e era antigamente mais comum ainda no Oriente Médio. E é muito compreensível que se veja na Bíblia essa figura de linguagem. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o pastor do seu povo. Desde o livro de Gênesis, há 2 registros sobre isso, em Gênesis 48:15 e em Gênesis 49:24. Mas fica patente essa consideração de Deus como sendo pastor quando lemos Isaías 40, versos 10 e 11. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seus rebanhos. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quando a gente observa isso na Bíblia, a gente para pensar um pouquinho sobre quais são as características das ovelhas. As ovelhas são indefesas, as ovelhas têm medo de muita coisa, as ovelhas não têm uma orientação bem definida, necessitam ser orientadas o tempo inteiro, elas enxergam mal, precisam de cuidados constantes, se perdem com facilidade e se tornam, quando se perdem, já afastadas do rebanho, presas fáceis para animais selvagens, caem em diversas armadilhas. E fazendo uma analogia com o que acontece com o ser humano, que se vê como ovelha no rebanho de Deus, quando ele se perde, quando ele se afasta, é justamente isso que acontece. Temos uma grande necessidade de dependermos do pastor. No texto original, a palavra usada é Yahvé, traduzida como Jeová. Davi, quando coloca essa expressão, ele está deixando claro que para ele o pastor era o pastor, não era um pastor qualquer, era o próprio Deus que pastoreava a sua vida. Analisando o verbo no texto original, ele está no gerúndio, e isso significa que Deus não deixou o cuidado para trás. Quando esse verbo ele é falado no gerúndio, ele assume a característica de um Deus que está sempre cuidando, que acompanha em cuidado. Jeová está me pastoreando. Deus é o meu pastor constantemente. Deus é assim, o pastor que cuida constantemente do seu povo e ajunta o seu rebanho com muito carinho, e ele se torna um pastor constantemente amoroso, protetor e infalível. Ele cuida de uma forma pessoal e de uma forma incessante cada ovelha sob seu cuidado. E fazendo uma outra analogia, assim como um pastor permanece com o seu rebanho, Deus permanece sempre com o seu povo. Nada me faltará. Um dos nomes mais emblemáticos de Deus na Bíblia é Jeová Jireh, que significa Deus de provisão, ou Deus proverá, o Deus que cuida. Essa referência pode ser vista sobre Jeová Jireh em Gênesis, no começo da Bíblia, Gênesis 22, verso 14. As ovelhas dependem de fato do bom pastor. Somos indefesos, precisamos dele para nos alimentarmos,
para tomarmos água e para que sejam retiradas de nós as doenças. Então, o bom pastor é aquele que supre as necessidades de suas ovelhas, do seu povo, do seu rebanho. Com isso em mente, Davi declara enfaticamente que o Senhor é o seu pastor. Definitivamente, nada iria lhe faltar. E é justamente por isso que ele termina: nada me faltará. É uma coisa lógica quando nós comparamos as duas frases. Quem de fato vê, entende, recebe, aceita o Senhor como pastor de sua vida, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que dá provisão, aquele que dá livramento, também tem autoridade para falar: Deus é meu pastor, nada me faltará. É um exercício de fé. Quando o crente diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, está declarando a sua completa dependência do Senhor e a sua confiança inabalável, irrestrita, de que, independentemente de qualquer circunstância, o cuidado do Senhor está sobre o seu povo. Aqui Davi nos dá uma lição tremenda. Davi foi o rei maior em Israel. Era rico, poderoso, mas ele se coloca aqui não numa posição de exaltação. Ele se coloca humildemente como ovelha que depende de um pastor para sobreviver. Ele deixou de lado o orgulho e ele assumiu a postura de ser ovelha na presença do Deus que cuida. Que lição maravilhosa! Às vezes nós perdemos o senso crítico quanto a isso. Achamos que somos capazes de cuidar de nossa própria vida. Perdemos o senso crítico em relação a quem domina o universo, a quem governa tudo, a quem cuida de fato de cada ovelha. Dentro das características pessoais de cada ovelha, os cuidados específicos que cada um precisa, Deus está atento a tudo isso. Davi se via como uma frágil ovelha, dependendo dos cuidados do grande e bom pastor. Davi sabia, sim, que seu poder, sua riqueza, seu status de rei, nada disso poderia suprir as suas necessidades. Somente o supremo pastor é quem poderia fazer com que a alma de Davi descansasse. Justamente por isso, nesse mesmo Salmo 23, no verso 2, ele declara que Deus o faria descansar em pastos verdejantes e conduzi-lo às águas tranquilas. Não é apenas uma questão de sustento diário, é uma questão de conduzir a uma condição de vida segura, tranquila e confortável. Pastos verdejantes e águas tranquilas. É o que toda ovelha deseja. E Deus quer trazer essa grande mensagem a cada um de nós. Ele quer ser o pastor. Ele quer ser aquele que supre as nossas necessidades. Não apenas as necessidades básicas, mas Ele quer trazer para nós a visão de completeza de vida, de um pasto tranquilo, de um pasto seguro, águas verdejantes. Nós precisamos tratar bem dessa questão. Somos ovelhas, não podemos cuidar de nós mesmos, mas Deus quer cuidar de nós. Cuidar de uma forma muito íntima, muito pessoal, e quer trazer a cada um de nós a certeza de que Ele está junto do rebanho. Ele não se afasta. A Bíblia fala que o Senhor Jesus também é o pastor. Ele é citado na Bíblia como pastor. Em João 17:12, há uma declaração linda acerca das ovelhas que são entregues a Jesus pelo Pai. Prestem atenção no que nos é dito em João 17:12. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Cristo é o pastor que deu a vida por suas ovelhas, mas Ele ressuscitou. Ele venceu a morte poderosamente, para que nós tivéssemos paz,
É um pastor que dá paz. Em Hebreus, capítulo 13, verso 20, a Bíblia diz que o bom pastor confirmou uma aliança eterna com seu sangue. Antes de recebermos Jesus como Senhor e pastor de nossa vida, éramos ovelhas desgarradas. Mas agora temos o nosso sumo pastor, a quem aguardamos de uma forma ansiosa, e nele encontramos tudo o que nós precisamos. Às vezes fazemos uma confusão tremenda com isso. Achamos que o pastor tem que dar o que a ovelha quer, mas ele sabe o que a ovelha realmente precisa. Ele está atento às nossas necessidades. Nele temos tudo o que precisamos. Não somos mais ovelhas desgarradas. Temos um pastor a quem recorrer. Eu quero terminar essa breve mensagem fazendo duas reflexões, duas referências bíblicas que nos mostram a declaração vista de outra forma. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 25, nós lemos: "E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim." O bom pastor cuida de nós e continuará cuidando de nós na eternidade. Nós receberemos no grande dia do Senhor os que são ovelhas de fato, aqueles que o veem, aqueles que o aceitam, aqueles que obedecem à voz do pastor. A Bíblia fala que as ovelhas ouvem o bom pastor e obedecem a sua voz. Então aqueles que obedecem à voz do pastor receberão uma coroa de glória sem fim, quando ele vier buscar o seu rebanho. E ele virá buscar o seu rebanho. A segunda declaração está também na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 4. Então sim, o redimido sem dúvida pode declarar: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Eu quero fazer aqui duas perguntas. O Senhor é o seu pastor? Você crê que Ele, sendo seu pastor, alguma coisa vai faltar à sua vida? Creia, Ele está atento, sabe do que você precisa e Ele dá de acordo com as necessidades de cada um. Você que se considera ovelha, se veja como alguém indefeso, alguém carente, alguém que precisa de liderança, alguém que precisa de sustento, alguém que precisa de provisão, alguém que precisa de cuidado, proteção, livramento, e Jesus está disposto a dar tudo isso. Creia, Ele é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que Deus o ajude a perceber sempre na figura do Senhor Jesus, o bom pastor que cuida amorosamente e de uma forma infalível de suas ovelhas.